Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja em nossos corações. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, aos amigos espirituais, de todos nós que estamos aqui neste momento, fazendo essa reflexão em benefício de nós mesmos. Queremos agradecer a sua presença aqui neste local, neste canal, nesta hora, e pedimos a proteção divina para você, sua família, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, por todas as pessoas que você está encontrando no caminho, todos nós estamos encontrando. Que a misericórdia divina esteja presente nos nossos corações e nos nossos sentimentos. E em nome de Deus e de Jesus, nós vamos iniciar o nosso trabalho desta noite, trabalhando um texto do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto é Condição Comum. É do Pão Nosso, o capítulo 123. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, antes as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha o missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousam os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxos, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para suas faltas de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, meus irmãos, esse texto, ele vai nos fazer um convite muito importante, que ele vai lembrar daquele pai se dirigindo a Jesus, cheio de lágrimas, mas cheio de fé, pedindo ajuda. E ele pedia ajuda porque ele se sentia fraco na sua crença, em crer em Deus. E isto é uma prece que cada um de nós precisa fazer. Porque ao mesmo tempo que a gente está seguindo o Evangelho, nós precisamos parar para pensar a qualidade da nossa colocação cristã diante de nós e diante do mundo. Então, precisamos fazer prece a Jesus, pedir que Ele nos fortaleça a fé em nós, para que possamos crer no Senhor,
em qualquer circunstância, sejam elas boas ou ruins. Que a nossa fé fique mantida sempre e que a gente possa ter forças nas horas difíceis, porque nas horas difíceis é que precisamos ter fé, ter confiança em Deus e ter coragem para superar as dificuldades. Então ele vai fazendo comentários que muitas criaturas vão às casas de orações, seja a casa espírita, seja católica, seja evangélica, seja lá qual for, no cristianismo, aonde estão pregando o cristianismo. A criatura vai, mas ela não fica atenta ao que é que realmente está ali fazendo. Ela vai por aquele que prega. Mas o homem que está pregando, o homem que está trazendo a mensagem, ele não é um homem santo. Ele é um homem que está lutando para se fortalecer e fortalecer os irmãos na caminhada. E por ele ser um homem, estar no planeta, ele sabe que esse planeta é de provas e expiações, então todos nós temos essas situações difíceis para passar. E de repente, no meio do caminho, acontece algo que as pessoas ficam assustadas. Mas como é que pode um cristão tomar uma atitude dessa? E em vez de se manter no templo, orando por essa criatura, se esforçando para que ele volte ao caminho da luz, se afastam, porque ele não está compreendendo que ele está buscando Jesus. Ele não está buscando a pessoa que prega e aquele ambiente, mas ele está buscando a força que aquela instituição tem para ajudar. Então a pessoa não se presta, não se dá conta do que realmente onde é que ele está. Ele vai olhar para as pessoas que estão trabalhando. Elas estão trabalhando, mas elas podem cometer erros. Se elas cometerem erros, não abandone essas pessoas. Orem por elas e mantenha-se na sua instituição, no seu grupo de fé, pedindo a Jesus por todos que lá estão. Não é abandonar. Ah, fez isso, não quero mais saber. Quem é que está sendo prejudicado? O grupo, de uma certa forma, é prejudicado também, mas o mais prejudicado é você, que se afasta desse ambiente onde você precisava estar. Que talvez, se você sustentasse um pouco mais a sua fé, a sua esperança, a sua coragem, a sua força para ajudar aquele cristão que lá estava, tentando fazer o bem, mas que derrapou por uma situação qualquer, não estaria naquela situação. Então nós vamos pensar isso e vamos orar pelos nossos irmãos que estão à frente das instituições que nós participamos. Mas não vamos na instituição por causa deles, mas sim por causa da instituição e porque aquele ambiente está nos levando a Jesus. É isso que nós precisamos pensar. Não vamos botar a nossa conta na pessoa, porque a pessoa é falível. Ela pode errar, ela pode falhar, ela pode fazer coisa que você fica até espantado. Como é que pode? Mas fez. As pessoas falham, elas erram. Então não vamos colocar o que temos para Jesus nas nossas instituições religiosas, sejam para orar para Jesus, trabalhar para o nosso Mestre, ler os ensinamentos e colocar em prática o que nós estamos lendo para ajudar a todos. Inclusive, fortalecer esse que leva a mensagem na casa, esse que traz a palavra do Cristo, este que está estudando um pouco mais para nos esclarecer e nos ajudar. Nós precisamos ter essa consciência. Nós não vamos nos templos religiosos pelas pessoas, pelas coisas, mas vamos por Jesus. É por Jesus que lá nós estamos, junto com os nossos irmãos, caminhando em direção à luz, caminhando em direção a Jesus, trabalhando para nos fortalecer, que cada um de nós possa sentir em nós a força do verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor do nosso Pai Celestial.
Então, esse texto ele vai trazer essas informações. Veja que ele diz: revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante a dificuldade do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Por quê? Porque a pessoa vai pela aparência exterior, não vai pelo sentimento interior que cada um de nós precisa ter. É dentro de nós que está o altar de Deus. E é esse altar que nós precisamos fortalecer para apresentar a Deus quando chegar a hora adequada, levando em nós essa força, essa luz, tudo que a gente pode construir de melhor em benefício de todos. E aí ele vai dizer: se falha o missionário, verifica-se a debandada, porque a pessoa vai pela pessoa, não vai pela instituição, pela casa, por aquele grupo que está ali. Não é um, são todos que ali estão. A situação acontece, nós precisamos ajudar, orar e ficar firme no nosso posto, porque se nós estamos ali, é para fazer o bem àquelas pessoas que ali estão. Então, meus irmãos, vamos trabalhar no bem, vamos procurar nos fortalecer. Felizes, pois, aquele que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da sua posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então vamos esforçar para que nós possamos ter fé em Deus, ter coragem, está no nosso coração aquela força que a gente possa pedir ao Senhor que mantenha-nos em paz e com aquela coragem e força para enfrentar essas dificuldades todas. Nós vamos então encerrar a nossa fala trazendo um texto da Dona Maria Dolores. Ela fala: vida e palavra. Palavra o vento leva. O verbo seria nada, cinza dispersa na estrada. Se fosse o que o povo diz, mas a verdade é que, às vezes, uma frase quase à toa pode fazer uma pessoa tão feliz quanto infeliz. Pela expressão se revelam as linhas do pensamento. Agora é um simples acento. Depois é força real. Segundo, a intenção que é a dita configura mais além a luz que nasce do bem ou a treva que vem do mal. Onde estiveres, não fales algo que fira ou deprima. Conserva-te sempre acima de toda perturbação. Onde a discórdia apareça e onde a vida se degrade, falando, estende a bondade por bênção de contenção. Usa a conversa plantando correção e gentileza. Observa a natureza em todo e qualquer lugar. A gleba produz sem queixas. O sol não pede tributos. O pomar entrega os frutos, servindo sem reclamar. Alma fraterna trabalha, constrói, socorre, auxilia, acende a luz da harmonia, onde seja com quem for. Palavra é sempre vida. Convite, aceno, promessa, e o reino de Deus começa no verbo de paz e amor. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger e nos iluminar. Que o nosso coração esteja voltado para Jesus, para o bem, para a paz e para a luz. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer a sua presença aqui nesse canal e pedir que a misericórdia divina
ampare a você e todos os seus amores. E em nome do Senhor, nós vamos encerrar a nossa conversa deste momento, orando a prece que o Senhor nos ensinou para encerrar este momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos dê uma boa noite de sono, bom descanso, e que amanhã seja um dia de muito progresso, seja uma semana de muito progresso para todos nós. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana, se o Senhor nos permitir. Muito obrigada.